Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. A entrevista a seguir foi gravada dia 25 de julho com o Thiago Naves, do Lar do Eleitor. Vocês devem se lembrar do Thiago Naves da entrevista que eu fiz com ele recentemente sobre a sua outra startup, o Lar do Consumidor. Lar do Eleitor é, obviamente... Bom, acho que não vou estragar a surpresa. Vamos ouvir a minha entrevista com ele. Então quer dizer que no Brasil o pessoal não tem muita ideia do que seja uma startup. Não entende isso. Que é uma coisa que está... Como é que chama isso? É o conceito da palavra empresa ou empreendimento, né? Que é sinônimo com a palavra aventura. Você está se arriscando para ver se dá certo, né? Exatamente. E assim, ao você constituir uma startup, né? Você está plantando o germe ali, uma semente de alguma coisa que pode vir a ficar grande ou não, mas é algo que não é uma coisa que você investiu pesado em termos financeiros ou uma coisa que você espera um retorno a curtíssimo prazo, não é nada disso. É uma ideia que você coloca em prática e você vai vendo a aceitação das pessoas. Quanto mais no caso do lado consumidor, que é uma coisa que, no fundo, ele carrega consigo um bem para a própria sociedade, né? Então é algo que a gente realmente precisa de modos alternativos aí de divulgação para poder chegar a mais pessoas, né? Desde janeiro, né, quando a gente fez a entrevista, a startup cresceu bastante, né? Assim, o número de acessos aí cresceu na faixa de 500%. E vai continuar assim, entendeu, Marcela? A grande questão é que isso ainda é muito pouco, né, perto de onde a gente quer chegar. Então é algo que o que a gente pretende mesmo é uma mudança cultural, né? Mas eu tinha te chamado a atenção e te agradeço a nova oportunidade, porque nós lançamos um tema que, na verdade, ele não é ligado, ele é uma nova startup, vamos dizer assim, irmã do Lar do Consumidor, e se chama Lar do Eleitor. Tá? Então, a gente vislumbrou que esse nosso conceito de uma startup social poderia se dividir em outros braços e acrescentar aí, mais valores e uma tentativa de mudança cultural em outros aspectos, né? Então, usando aí uma sinergia que foi criada com o Lar do Consumidor, a gente criou o Lar do Eleitor e, em síntese, o que a gente percebeu? Uma das modalidades nossas de crescimento do Lar do Consumidor, que é o que eu queria te contar, foi a concepção de um selo certificador. Então, a gente criou alguns critérios que a gente passou a adotar para poder certificar as empresas. Então, assim, determinadas empresas que atendessem a uma quantidade de requisitos muito, muito rígida, elas poderiam associar a marca delas ao lado do consumidor, porque elas estão totalmente limpas e isentas de qualquer abuso ao consumidor, né? Então, esse foi o mote aí do primeiro semestre, entendeu? Isso é muito legal, porque é o outro lado, né? A gente focou tanto no que as empresas fazem de errado, geralmente, né, que a gente conversa sobre essas coisas, sempre sobre o que as empresas fazem de errado. A gente raramente fala sobre empresas que fazem a coisa certa, né? Exatamente, Marcelo, exatamente, né? Então, eu acho que isso daí, a gente preparou esse lançamento, já fizemos vários contatos e tal, com algumas empresas que se mostraram interessadas, e no segundo semestre agora a gente vai lançar. E a gente acredita que seja um elemento, então, potencializador do lado do consumidor. Mas isso, então, deu uma nova ideia para a gente. A gente acha que existem outras áreas na nossa sociedade que precisam de certificação também, né? Normalmente isso é uma matéria ligada a empresas, mas a gente acha que determinadas pessoas também precisam ser certificadas. E aí, então, a gente criou o Lar do Eleitor, cujo foco é exatamente criar uma constituição muito rígida de requisitos que vão para muito além da ficha limpa ou de qualquer outra coisa que exista por aí, para certificar os candidatos, certificar os políticos. E a experiência que a gente está tendo inicial é que a gente só consegue certificar entre 5% a 10% dos caras, só para você ter uma ideia. Eu estava conversando ontem com a minha mulher sobre isso. Nós somos aqui de São Paulo, do interior de São Paulo, e eu sempre comento, eu converso muito com o Márcio Fiorito, que grava comigo Por Trás da Máscara, que é o podcast de quadrinhos, porque ele é um carioca morando em Minas,
e eu sou um mineiro vivendo em São Paulo. Mas assim, eu não tenho nem o sotaque mais. Eu, por exemplo, eu nunca morei em Belo Horizonte, apesar de ter nascido lá. Então eu não conheço muito a política. Quando eu comecei a votar, em 96, eu já estava morando no estado de São Paulo. Então, eu conheço os governadores paulistas, os prefeitos da cidade de São Paulo, não conheço quase nenhum dos nomes. Quando surgiu, por exemplo, o Aécio Neves na Senda Nacional, eu tive que ir atrás da internet para ver quem que era, porque eu não sabia que era o neto do Tancredo Neves. E aí minha mulher é muito mais politizada do que eu. E ela estava me contando uma história ontem, que assim, o foco era completamente outro, assim, era conversando sobre o Aécio Neves, o foco não era uma suspeita de uma denúncia, que sempre tem, né? Você começa a época política, começam as denúncias, né? É o Aécio Porto, né? A hora da vez agora é o Aécio Porto. Exatamente. Ela usou aquilo para conversar, tipo assim, para me dar a opinião que ela tinha sobre o Aécio Neves como político. O foco não era justamente a denúncia, enfim. Mas aquilo me lembrou de uma coisa que na esfera política, vamos dizer assim, o homem social é um homem político, né? Por mais que você diga assim, eu não gosto de política, não tem jeito, cara. Você tá conversando com o síndico do seu apartamento, do seu prédio, você tá fazendo política, né? Sim. Então, e tem uma coisa na política que eu acho que é muito importante, que é, na minha opinião, né? Não interessa se, digamos assim, vamos falar então, já que você tá sabendo do Aécio Porto, né? Do Aécio Porto, exato. Os ouvintes de outros estados que não estiverem sabendo, é basicamente o Aécio Neves quando ele era governador, não era? Quando ele era governador de Minas aqui, exatamente. Ele, me corrija nas partes que eu estiver errado, ele foi construir acho que autorizou a construção de um aeroporto e foi usada uma fazenda lá para desapropriar a fazenda para construir o aeroporto numa cidade. O problema é que essa fazenda era da família, a família entrou na justiça contra a desapropriação, então enquanto está rolando na justiça, em essência é um aeroporto particular da família Neves. Exatamente. E aí, a primeira coisa que a gente pensa no Brasil, sinceramente em qualquer parte do mundo civilizado, é que aquilo foi feito de propósito, feito de sacanagem para ele poder posar o jatinho dele lá. Eu tenho uma frase, deixa eu até descobrir quem é, o original em inglês é "Never subscribe to malice that which can be explained by incompetence". Basicamente é o seguinte, nunca atribua a malícia aquilo que pode ser explicado por incompetência, né? Exatamente. Agora, em termos de política, por mais, vamos dizer assim, que foi sem querer, sabe? Não foi de propósito, não foi malícia aquilo. Politicamente falando, não faz diferença, porque políticos, eles têm que ser como a mulher de César, né? Exatamente. Não basta serem honestos, eles têm que parecer honestos. O político tem que ser muito mais puro. Eu posso lidar com uma suspeita e dizer, não, vocês não estão entendendo, pode não ser assim. Agora, um político é uma figura pública que você tem que confiar absolutamente, não... Digamos assim, o nome do político não pode sofrer com isso. E é por isso que é tão fácil você fazer suas campanhas políticas baseadas na acusação do outro, ao invés de falar do que você vai fazer, né? Exatamente. Quer dizer, você cria uma situação em que você não tem uma agenda positiva. O que você tem é um conjunto de calúnias, difamações, ainda que algumas coisas sejam verdadeiras, você deturpa aquilo e você ganha por denegrir a imagem do outro, né? Uhum. E então, a nossa política no Brasil, ela é até um pouco mais civilizada do que você encontra nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, adversários políticos põem outdoor. Sim. É um negócio que, quer dizer, a gente pretende fazer uma depuração mesmo, Marcelo. Esse aqui é o critério, porque as pessoas também não têm informação, né? E essa lei da ficha limpa, para você ter uma ideia, essa lei que foi tão propalada, né, e que eu não tenho como negar que ela representa um avanço substancial, mas ela até hoje, ela barrou nada mais, nada menos do que 18 pessoas, tá certo? Foi a única utilidade dela, só 18 pessoas. Cara, e quais são os critérios? Quais são os critérios, então, eu vou do eleitor? Exatamente, eu vou colocar para você aqui, eu só estou entrando aqui na página para poder te explicar com todos os detalhes. Então, basicamente a ideia do lar do eleitor é ter mais critérios além de só a ficha limpa, porque, como você acabou de falar, a ficha limpa não é o suficiente, né? Exatamente. A gente criou 10 critérios, né? Sendo os 4 primeiros, a gente dá uma certificação que a gente chamou de prata, e essa certificação a gente faz aqui por conta própria, a gente tem condição de fazer isso sem ter nenhum custo, né? E depois mais 6 requisitos que são requisitos que exigem que nós viajemos, obtenhamos certidões em cartórios, etc. Então, isso daqui, se a pessoa quiser, ela pode pedir para a gente fazer, né? Ou se ela for candidato, alguém que quiser fazer para um candidato, e aí a gente tem que calcular os custos disso para poder passar para a pessoa. Os 4 primeiros são
ter um nome livre das listas de maus gestores dos tribunais de contas. Porque o que acontece? A lei da ficha limpa, ela prevê que a pessoa tem que ter sido condenada por um tribunal de contas para poder ficar fora da política. E para a gente não basta isso. Para a gente, ela não pode sequer estar sendo processada num tribunal de contas. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Não receber doações de empresas que sejam socialmente inidôneas, né? Então, por exemplo, o cara lá, ele não tem nenhum problema, mas ele recebe uma doação da empreiteira Delta, né? A gente não quer isso para o Brasil, entendeu? Uhum. Então, a gente não quer que a pessoa tenha um vínculo com alguma empresa que faça mal para a República. Não tenha processos criminais ou de improbidade administrativa. Então, é outro ponto, né? A gente não quer uma pessoa que não tenha sido condenada em segunda instância, como diz a lei da ficha limpa. A gente quer uma pessoa que não tenha processo sobre esse assunto. Mas eu gostei dessa sua discriminação. São processos de improbidade administrativa ou processos criminais. Exato. Isso quer dizer, a gente está vendo a figura pública. Se a figura particular dele está sendo processada porque o cachorro dele latiu no prédio, isso não é relevante para a gente. Né? Tudo bem. Se o cara tem, né? Se o cara tem problemas aí, isso aí, problemas pessoais, quer dizer, isso aí é uma coisa que não pode interferir. A não ser, você vai ver um requisito ouro que assim, se a gente percebe que o cara, por exemplo, é um devedor compulsivo, o cara, sei lá, causou uma lesão na praça, causou um desfalque em alguma empresa, aí sim, entendeu? Mas a vida normal não, né? Isso aí não interessa pra gente. Então, no primeiro, digamos assim, no primeiro patamar, existe uma separação entre a figura política e a figura pessoal. Exatamente. No segundo patamar, que é o maior nível de exigência, aí sim, você tem que ver as duas coisas, porque o cara tem que ser realmente... eu não quero, por exemplo, uma briga de vizinho realmente não interessa pra gente. Agora, se o cara deu um desfalque numa empresa e está sendo processado por uma execução de alguma dívida e tal, isso aí interessa, porque, né, o cara que fez isso no privado, imagina o que ele vai fazer no público. Né? Então, isso aí interessa. E o quarto requisito prata, né, vamos dizer, que o cara tem que ser assíduo na função política. Então, isso para o cara que já é político, a gente avalia que se é um cara que tem poucas faltas, né, no Congresso, na Assembleia Legislativa do Estado dele e tal, também a gente não quer uma pessoa que não leve a sério a função para a qual ela foi eleita, né? Então, esses seriam os pratas. Aí, os ouros seriam uma análise que a gente faz dos projetos políticos da pessoa, né, para ver se não tem nenhum furo, né, se não é um cara, por exemplo, que, sei lá, que tem uma proposta que vai aumentar impostos, por exemplo, ou um negócio que vai restringir liberdades fundamentais e tal. Então, isso é uma análise que a gente vai fazer, né? O sexto requisito é esse que eu te falei, então ele não pode ter execuções derivadas de dívidas civis ou tributárias, né? Então a gente não quer um cara que seja devedor por ter causado um desfalque em alguma entidade privada, ou então que seja devedor mesmo do fisco, né? Que não seja sócio de empresa condenada ou, na verdade, empresa processada por crimes ambientais. A gente também tem muito forte esse lado ambiental, então a gente não quer isso. Também não seja sócio de uma empresa, porque também não adianta assim, o cara é limpo, mas a empresa dele é suja. Uhum. Então também que não seja sócio de uma empresa que tenha sido, que deva, né, ou na esfera civil ou ao governo, né, dívidas fiscais. Uhum. Uma pessoa que tenha um projeto de voluntariado, né, que isso é um negócio que faz muita diferença nos Estados Unidos, e aqui é uma coisa ainda completamente incipiente, né, então o cara tem que ter alguma gestão própria dele, entendeu? Para melhorar o lado social. Ele tem que cortar na própria carne, entendeu? Ele tem que ter algo que ele banque do bolso dele, que não seja subsidiado por mais ninguém, né? E que tenha a ver com voluntariado ou com alguma gestão social. E, por último, que seja um político que não tenha aliança com quem está barrado pela lei da ficha limpa, porque também é isso, né? Não adianta nada... O caso célebre é do Tiririca, né? Ele ganhou em São Paulo, né? Na eleição passada, é candidato à reeleição, e com uma série de subterfúgios legais que existem, o que aconteceu? Foram na cola dele pessoas que não poderiam ser eleitas porque se enquadrariam na lei da ficha limpa. E isso só não aconteceu porque ficou declarado que a lei da ficha limpa não teria aplicabilidade em 2010. Então ela passou a viger mesmo só em 2012. Uhum. E aí foram os mensaleiros foram eleitos e tal, porque eles que levaram essa candidatura do Tiririca, né, para
para frente. Então, o Tiririca, por exemplo, não teria o nosso selo ouro, entendeu? É por aí, Marcelo. Essa eu acho que é uma contribuição que a gente quer dar. É um irmão do lar do consumidor que nasceu, e a gente quer que nasçam outros irmãos aí também. A gente tem um projeto de nação e a gente quer levar isso para frente. É claro que isso aqui precisa de muito tempo, né, para amadurecer, ser reconhecido, mas é isso aí, é uma startup, então ela começa pequenininha mesmo, começa como um germen, e a gente tem certeza que vão aparecer pessoas que vão querer apoiar a gente, né, como você mesmo está fazendo aí, divulgando e tal, e a gente sabe que o céu é o limite. Quando a gente quer fazer um negócio que é bom mesmo, a gente não, né, o retorno que a gente quer ganhar isso aqui é para os nossos filhos, para os nossos netos e tal, então a gente quer mudar mesmo o país, transformar isso num Brasil melhor. Um dos motivos, acho talvez o principal motivo de eu estar divulgando um assunto desse, político, num podcast sobre jogos, basicamente, é que o meu público é nerd e geek. E a esperança que eu tenho é que esse tipo de público seja naturalmente mais interessado e mais informado, né? Então eu acho legal que o público da Terceira Terra, já que é naturalmente curioso, né? Nerds e geeks são naturalmente mais curiosos, que essa curiosidade se estenda para a senda dos seus direitos, como quando a gente fez um episódio inteiro do Voz da Terceira Terra sobre isso, e agora sobre os seus deveres também. Sim. Eu me identifico muito com o seu público, né? Eu faço parte desse público, na verdade, apesar de não ser muito antenado com questões relativas assim, a tecnologias físicas. O meu negócio é mais tecnologias transcendentes, né? Então é mais na área de o que a gente pode fazer para a internet transcender a humanidade, né? Eu não tenho muito contato com questões de tecnologias físicas, como videogames, avanços em computadores, essas coisas. Mas eu sei que tem um público geek muito forte dessa área de tecnologias transcendentes. Então, nisso eu faço parte, entendeu? Dessa seara aí eu faço parte. Sou egresso do RPG, como todos eles, acredito que tive os meus melhores momentos, ou dos melhores momentos da vida jogando RPG. Depois virei pai de família, não consegui mais tempo, mas enfim, é algo que eu já introduzo, né, nos meus filhos. Então, o meu filho mais velho tem 5 anos, ele já adora manusear o Monsters Manual do Advanced Dungeons and Dragons Second Edition, que é o meu livrão velho, né, o meu primeiro livro e tal. Então, por aí vai, entendeu? Acho que a cultura vai se renovando, né? É isso, entendeu? Aí. Bom, Thiago, então o site imagino que seja lardoeleitor.com.br. A gente tem um registro do lado eleitor, Marcelo, mas por uma questão de segurança, a gente preferiu, nessa eleição agora, só colocar ele no Facebook, que é facebook.com/lardoeleitor, porque essas coisas a gente teme, né, que possam ser objeto de gestões aí de fraudulentas e tal. Então, como a gente está muito no comecinho ainda, a gente está se utilizando da segurança que o próprio Facebook fornece para evitar que a gente seja invadido, né, ou coisas do tipo. Então, para essa eleição vai ficar só no Facebook. Futuramente, quando a gente tiver condição de elaborar um plano de segurança e tecnologia mais forte, aí ele vai para a web normalmente. Então, o link para a página do Facebook está na show notes, mas é facebook.com/lardoeleitor. Exatamente. Ok. Thiago, foi um prazer conversar com você de novo. Marcelo, prazer sempre, viu? Eu estou aqui com o Denilson Earhart Ritchie. Falei seu nome certo? Isso, exatamente. Ok. O Denilson esteve no Voz da Terceira Terra, número 151, 49 edições atrás, para anunciar o lançamento do livro O Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft. O link vai estar na show notes para quem quiser ouvir. E na época, eu lembro que as vendas acabaram até bem rápido, assim, né? Você fechou pouco depois. Tipo assim, o período de produção do livro já estava um pouco acelerado naquela época, né? E é verdade. Foi legal para divulgar, para você pegar mais alguns interessados ali no finalzinho, né? Eu tô aqui com a minha cópia. Eu lembro que na época dos diferenciais é um dos poucos, até hoje, um dos poucos livros sobre Lovecraft que tem não só alguns textos dele, mas é uma coletânea. Tem cartas dele, tem notas sobre os textos de Lovecraft e o mais importante, tem ele na capa. Não tem nenhum livro sobre Lovecraft com ele na capa. Geralmente são as ilustrações genéricas, né? Sim. Teve alguns diferenciais, né, nessa edição aí. Alguns deles já que estão servindo de inspiração até para outras editoras, por exemplo, com relação aos amigos que financiaram esse projeto, os nomes deles estarem eternizados aí, né? A gente criou um grupo aí chamado Eldritch Society, né? E como você falou, né,
essa situação aí da capa, que a gente percebeu os livros no passado não tinham o rosto do autor, né? Que era tão importante quanto sua obra, né? Então aí na segunda edição, né? Você está preparando uma segunda edição. Também lembrando os ouvintes que isso aqui foi um esforço coletivo de tradução, né? Você coordenou a tradução por vários voluntários. Isso, durante 3 anos aí. Foi um trabalho aí, vários voluntários. E é um modelo novo que a gente criou de não ter recursos e fazer um livro. Né? A princípio aí o pessoal era voluntariado, agora nessa segunda edição eles já trabalham com a gente, já não é mais voluntário, o pessoal recebe, mas recebe posteriormente, né, ao trabalho, exatamente nessa situação de você financiar o projeto e depois aí acertando cada um, né? E como é que vai ser, como é que está sendo, né, que já está acontecendo, o financiamento dessa segunda impressão? Então, o pessoal tem respondido assim de forma favorável, estamos tendo assim bastante interessados, até mesmo por conta dessa credibilidade, porque no início era uma coisa diferente, né? Então o pessoal tinha muita dúvida, será que realmente esse negócio ia funcionar ou não? E funcionou muito bem, né? Tanto que estamos fazendo essa segunda edição com alguns diferenciais, uma certa mudança aí na capa, que já teve um sucesso, né? Um papel um pouco melhor, né? Um texto amplamente revisado, né? Nossa, melhor ainda, o papel já é bom. Então, estamos tentando aí melhorar, porque fazer um livro assim, só reimprimir para vender não era o objetivo da editora, né? Então, tivemos algumas melhoras, né? A capa em preto e branco, acho que dá mais um clima, o efeito noise, aquele efeito ruído, né, para deixar um tom mais sinistro, né. O próprio fundo da capa na primeira edição não foi assim tão bem impresso, né, e agora a gente tentou dar maior detalhe assim aos contornos, né. Vai sair melhor, com certeza. Então não é uma segunda impressão, é uma segunda edição. É uma segunda edição, tanto que o ISBN, o número lá de registro do livro, ele vai sair com um novo, né. Uhum. Então, essa primeira edição, ela tem, foram 800 exemplares aproximadamente, né? Ou sim, exatamente 800. 819 exemplares. Foi exatamente isso. E o papel é aquele, como é que chama esse papel? Que é meio amarelado, assim, mais grossinho? Esse papel é o pólen. Chama papel pólen, né? Ele tem uma característica assim de ele mantém a leitura prolongada assim de forma confortável, porque não reflete tanto a luz. E tem vários tipos desse pólen, né? O que a gente usou foi o pólen bold, ele é um pouquinho mais grosso, é um pouco mais áspero, você não enxerga tanto do outro lado. Agora vamos usar o pólen soft, ele é um papel que, se não tiver tanta qualidade, você consegue enxergar do outro lado, mas a gente vai encontramos, na verdade, um papel pólen soft que você não enxerga do outro lado e ao mesmo tempo ele é muito macio, diferente desse que é um pouco áspero, né? Tá. Eu gosto muito desse papel e é interessante como algumas editoras deixam de usar ele, porque ele é mais caro, né? Porque eu tinha a primeira edição do Silmarillion, que saiu pela Martins Fontes no Brasil, ele saiu com esse papel pólen. E aí, que é o livro que eu tenho. A segunda edição, ele já saiu com aquele papel branquinho, papel genérico, sabe? Isso, é o chamado offset, de papel branco. Mas que aquele mesmo papel, Marcelo, se ele tiver uma gramatura alta, ele tem uma qualidade boa também. O problema é que eles são muito finos, às vezes, né? Foi o que aconteceu. Quando eu vi o Silmarillion, a segunda impressão, a segunda edição, na mão de um amigo, eu me dei conta de que o livro era mais fino. Porque eles afinaram o papel. Mas eu adoro esse papel amarelado. E, além dessas diferenças de design, o que mais que tem de diferente nessa segunda edição? Aprimoramos aí a diagramação do livro. A primeira edição ele tinha 456 páginas. Esse daqui ele vai para 384. Diminuiu a quantidade de páginas, embora o conteúdo é exatamente o mesmo. Então, por que teve essa diminuição? Porque, ao rediagramar, a gente eliminou alguns espaços em branco, entre algumas poesias, entre os parágrafos, a gente achou que perdia um pouquinho o ritmo da leitura, né? Então, ele está com o mesmo tamanho de fonte, as letras do mesmo tamanho, em outras palavras, né? E é o mesmo livro. Bem confortável de ler, né? Entendi. Tem agora uma coisa que eu quero comentar, que eu quero que você comente, que nós discutimos longamente naquela primeira entrevista antes do livro sair, agora que o livro já saiu, que eu já tive a oportunidade de ver ele, e de comparar com outro livro que eu tenho, eu quero saber de você o seguinte: tem um livro, foi editado pela Barnes & Noble há muito tempo atrás,
Quando é que foi? Não, nem foi muito tempo atrás, foi em 2011. Que eles pegaram, chamou HP Lovecraft The Complete Fiction, em que eles simplesmente pegaram tudo que Lovecraft escreveu, meteram num livro, assim, de página meio papel... Como é que chama aquele? Tipo aquele papel de bíblia, assim, sabe? Sim. Fizeram uma capa chiquérrima lá, mas o papel é fininho, daqueles que grudam no outro, assim, e colocaram tudo que Lovecraft escreveu. Pelo menos a parte só ele escreveu. Os textos que tem copyright ainda, porque ele escreveu junto com outras pessoas, não. Mas assim, em ordem de produção dele, então, e não tem nenhum prefácio nem nada, é tudo que o Lovecraft escreveu. Só que, quando nós conversamos, você me disse que você não ia fazer isso, principalmente porque o Lovecraft tem muita coisa ruim. Especialmente no começo da carreira, né? E tem textos que são melhores de ser lidos em outra ordem. Você mexeu na ordem dos textos. Ou seja, o seu livro é bem pensado nesse sentido, né? Sim, ele é um livro que a gente procurou criar assim de uma forma de uma antologia. Um livro interessante para quem conhece o autor e ao mesmo tempo também para quem não conhece. Então a gente condensou o melhor dele, pelo menos o que deu ali nesse número de páginas. Ou seja, poesias, texto não ficção e ensaios, e além dos seus contos. Na verdade, esse livro que você citou, ele é muito bom, enfim, né? Mas não tem toda a obra, né? Você tem, por exemplo, uma infinidade de escritos de não ficção de Lovecraft. Você tem as cartas que ele escreveu, que faz parte também do conjunto. Então, se fosse realmente... Tem muitas coisas que, na verdade, nem foram ainda transcritas, né? Por meio digital, ou impressas em livros. Né? Então, apenas os manuscritos ainda, que são as cartas, os trabalhos de não-ficção dele. Então, o que a gente procurou foi tentar reunir o de melhor. O que eu acho que são dois livros completamente diferentes. O da Barnes & Noble, como eu te falei, ele tem como você falou, ele só tem a ficção, né? Ele não tem a parte de não ficção, não tem os poemas, não tem os ensaios. E ele é tudo, né? Eu gosto dessa seleção que você fez, que você pegou o que é de melhor do Lovecraft. Você selecionou, você fez um processo de editoriação ali, né? Sim, e o que é mais legal? Bom, o que eu acho mais legal, né? Que é a parte, os textos Lovecraftianos que não são só de ficção. Mas o que eu acho que é o atrativo para a grande maioria dos brasileiros, que até então não tem contato com a obra do Lovecraft, é que mesmo se você souber inglês, o texto do Lovecraft é um inglês esquisito, um inglês antigo, um inglês rebuscado, né? E a maior parte das pessoas que tem o conhecimento médio de inglês vai ter dificuldade em ler, né? Eu estava relendo recentemente o The Shadow over Innsmouth, em que tem um personagem que fala por três páginas seguidas lá com sotaque meio caipira. É difícil ler aquele negócio. É verdade, essa linguagem chama coloquial, né? E o legal da tradução que você coordenou é que, apesar dela tentar manter essa essência, tá adaptado para o português. Então, é bem mais acessível. Sem falar que você conseguiu fazer o livro em português muito mais barato. Esse livro da Barnes & Noble, eu acho que ele custa $50, né? E falando nisso, quanto é que vai ser o preço da segunda edição? Então, o preço da segunda edição está em R$ 69,00, já incluído o envio. Não, é o mesmo preço da anterior, então? Praticamente aquela lá variou um pouco o preço, né, dependendo da época, que durou bastante tempo o pagamento. Basicamente a mesma coisa. Fantástico, quer dizer, você tem os melhores contos do Lovecraft finalmente traduzidos, tipo assim, porque a gente tem tradução na internet que são traduções amadoras, né? Tudo bem que o pessoal que traduziu para você também não são exatamente todos profissionais, mas são, digamos assim, acho que a essência da palavra é amador, né? Que é a pessoa que é fã, que ela adora aquilo, que ela ama aquilo e faz, porque conhece bastante o trabalho. Alguns acadêmicos também têm, que trabalham no livro, né? São pessoas que sabem do que estão falando ao ler e traduzir Lovecraft, né? É verdade. E acessível por esse preço fantástico. O pessoal que estiver ouvindo isso aqui, aproveita, corre lá, perdeu a primeira edição, está interessado na segunda edição, ou tem a primeira edição e quer a segunda edição para colecionar, porque tem mudanças estéticas o suficiente para valer como um item de coleção. A pré-venda já se encerrou, né? Foi até o começo do mês, não deu tempo de colocar esse episódio no ar até encerrar a pré-venda, mas... Sim. Mas, se sobrar algum exemplar, o pessoal entra em contato com o meu e-mail aí, de repente, se tiver algum exemplar sobrando, a gente pode encaixar, porque é edição encomendada, né? Uhum. Aí não vai ter mesmo, com certeza. Isso é importante ressaltar, são só 500 unidades, então é livro de colecionador mesmo, é uma obra rara. Sim, com certeza. O Denilson me contatou depois que esse episódio foi gravado, me dizendo que sim, de fato, sobraram algumas edições.
Então, se você tiver perdido a pré-venda, né, tiver ficado sabendo da segunda edição só através desse episódio do Vozes que atrasou para sair, como sempre, não seria o Vozes Terceira Terra se não tivesse atrasado, entre em contato com ele pelo e-mail de3103@yahoo.com.br. D de dado, E de elefante, 3103@yahoo.com.br. Ainda tem alguns exemplares disponíveis. O link para o e-mail também está lá no show notes, é só em vozes.terceiraterra.com e procurar pelo episódio 199.4. Mas não perca tempo, sobraram só alguns exemplares. Foi um trabalho super longo, como você falou, foram 3 anos. E eu imagino que o seu outro trabalho sobre a tradução do King in Yellow, que nós comentamos no episódio 151 do Vozes, ainda está correndo, né? Sim, está correndo. Está no final da tradução, né? A gente está já, de certa forma, adiantado com a capa. E a previsão aí é que no mês de novembro já começa o pagamento dele e encerre-se em dezembro, para impressão do livro em janeiro. Quando isso começar, manda um e-mail para mim, para eu divulgar no Notícia da Terceira Terra, o pessoal ficar sabendo. Então é isso aí, Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft, uma antologia com contos, poesias e ensaios. Quem tiver interessado, vai no site lovecraft.com e qual que é o seu e-mail? de3103@yahoo.com.br. D de dado, E de elefante, 3103@yahoo.com.br. O e-mail deve estar no site também, né? Sim, está no site. E tem uma página do Facebook. Tem uma página também no Facebook, só pesquisar lá o Mundo Fantástico de H.P. Lovecraft, é facinho para redirecionar. E o link vai estar nas show notes também. Denilson, muito obrigado pelo seu tempo. Então já, Marcelo, eu que agradeço a oportunidade e boa sorte aí com o seu trabalho. Valeu, até mais. Até mais, tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento é cortesia do músico Marcos Kleiner. Você pode encontrar as notas e links citados neste episódio em vozes.terceiraterra.com. Terceira Terra e Vozes da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Duarte Ferrari, sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 4.0 internacional. Para maiores detalhes, acesse terceiraterra.com/sobre.